Olá, meus amores, tudo bem? Tudo certo? E como vão os estudos? Espero que tudo correndo bem. Aqui é a professora Drica, concurseiro 01, e estamos aí hoje com mais um conteúdo interessante para vocês. Então, no dia de hoje, nós vamos trabalhar fonologia. Claro que quando a gente trabalha com fonologia, a gente trabalha com fonética, né? Porque a gente tem que entender que a fonologia fonética trabalha com aquela coisa que você vê, aquilo que você ouve, né? E traz muito de perto, né? A ideia de conhecer separação silábicas, encontros vocálicos, encontros consonantais. E isso é muito interessante, né? Para o início do estudo da língua portuguesa. Então, nós sabemos que tanto a fonética como a fonologia, elas tratam dos aspectos fônicos, né? Físicos e fisiológicos de uma língua. Então, o que é a fonologia, né? A fonologia ela vai estudar os fonemas, né? Que são os sons de uma língua, e no nosso caso, a língua portuguesa, né? O que é o fonema, né? A gente sabe que ele não é dotado de significado, né? Por exemplo, "a", aí a gente tem a vogal "a", mas sozinho, né, não tem sentido. Por exemplo, na palavra casa, quando a gente fala casa e a gente escreve com C, né, mas a gente ouve um K, né, um K representado pela letra K mesmo, então isso é muito interessante, né. Então, a gente sabe que os fonemas são os diferentes sons que nós produzimos, né, para expressar a nossa fala, que acaba expressando as nossas ideias, né, e que vão formar as nossas sílabas e as nossas palavras. A fonética já é mais o aspecto acústico, né, fisiológico, né, dos sons efetivamente reais nos atos da fala. Então, quando a gente fala lá a consoante D, né, a vogal A, então nós estamos mais na fonologia, né. E a gente sabe que às vezes a pessoa pronuncia o T, né, tia, e tem gente que pronuncia tia. E a fonética, né, ela vai acabar, estudando esses sons, essas diferenças linguísticas que acabam ocorrendo, né. Eu vejo uma palavra muito interessante que é ruim, tem 2 sílabas, né, você é ruim, e muita gente fala: "Você é ruim", numa sílaba só. Então, quem tem problemas fonéticos vai ter problema em separação silábica, em acentuação. Então, já vou dizendo, assim, a priori, que é uma matéria muito interessante para você estudar, para você depois resolver alguns problemas pertinentes, né, em outros assuntos. Primeiro vamos entender o que é letra e o que é fonema, né. A gente tem que entender que a letra ela é um sinal gráfico, que representa um som. E esse som que a letra produz é que nós chamamos, de fonema, ok? Então, quando a gente tem a palavra táxi, por exemplo, né, vocês podem perceber que só um pouquinho a canetinha aqui. Nós temos TA, né, XI. Então nós temos a palavra táxi, e ela vai se apresentando ali com 4 letras. Mas quando a gente vai falar em fonema, a gente sabe que esse táxi, a gente pode representar esse som do X, né, como KS. Então, nós teríamos 4 letras, mas teríamos 5 fonemas, né. Então, 4 letras e 5 fonemas. A palavra hora, por exemplo, e isso se dá quando nós começamos as nossas palavras por H, o H é uma letra, mas ele não expressa um som, né, um fonema. A gente chama ele de ladrão sonoro. Ele pega a próxima vogal que ele tem e captura o seu som, tá. Então quando a gente tem a palavra hora, a gente tem 4 letras, o H, o O, o R e o A. Mas quando a gente entende que o H não tem som, então nós vamos ter 3 fonemas. Então nós precisamos muito ter cuidado para contar letras e fonemas. Letras a gente conta todos,
fonemas, tem que tomar cuidado, porque existem dífonos e existem dígrafos. E aí que vem o comprometimento da matéria, tá? Professora, o que é um dígrafo? Vamos começar pelo dígrafo, né? O dígrafo a gente tem como duas letras e um fonema. E nós temos o dígrafo consonantal e o dígrafo vocal. O que é um dígrafo consonantal, né? O dígrafo consonantal ele é formado por consoantes, enquanto o dígrafo vocálico ele é formado por vogais, né? Então, é, é muito interessante, né? Nós percebemos que dígrafo, ó, de dois. Então, nós vamos ter duas letras mais um som, tá? Então, vamos ver o que é dígrafo consonantal, que seria um encontro né, dessas duas letras, formando apenas um fonema. Então, a professora brinca que a professora tem a familhinha, tá? Ó, a familhinha, vou colocar lá a caneta. Nós temos a familhinha, deu? A familhinha do H. Então, para a gente não se esquecer, dígrafos da família do H, o NH, o LH e o CH. Então, sempre que a gente tiver o CH, o NH ou o LH, nós vamos ter duas letras e um fonema. Isso nós chamamos de dígrafo, e é consonantal porque são duas consoantes. Depois nós temos a família dos gêmeos. Quem são da família dos gêmeos? O RR e o SS. Tá? Então, ao gravar a família do H, família dos gêmeos. Depois nós temos a família dos chatinhos, que é o S, C e o XC, né? Então, isso é muito interessante, eles podem aparecer antes do E ou do I, ou do A e do O, né? Eles são chatinhos, né? Junto com o XC, porque às vezes a gente não sabe escrever se é SX, se é XC, então é uma chatice, por isso que eu coloquei na família dos chatos. E a gente tem a família dos queridinhos, que é o GU e o QU, tá? No GU e no QU, a gente tem que tomar cuidado, porque na palavra queijo, eu não ouço U, então eu tenho um dígrafo. Agora, se eu tiver a palavra quatro, vocês podem perceber que quatro eu tenho o som do U, então não é um dígrafo, tá? Aqui eu vou ter, na verdade, o encontro vocálico, que é o U e o A. Para ser um dígrafo, são duas letras e um fonema. Então, cuidado com GU e QU, que às vezes, se o U for pronunciado, ele não é um dígrafo, tá? Então, dígrafo consonantal, família do H, a família dos gêmeos, a família dos chatos e a família dos queridinhos, ok? Depois, a gente tem a diferença entre dígrafo e encontro consonantal. Quando a gente olha e vê dígrafo enquanto consonantal, pode haver uma confusão, porque nós temos o encontro de duas consoantes. Então, como é que a gente vai fazer essa diferença? É que no encontro consonantal, a letra que está ali, se eu retirar, vai fazer falta. No encontro consonantal, as duas letras têm um som. Por exemplo, ó, quando a gente tem brinde, né? Ó, quando a gente tem brinde, se eu tirar o R, fica binde. Então, brinde é um encontro consonantal. Por quê? Porque as duas letras possuem um som. Ó. Claridade. Se eu tirar o R, o L fica caridade. Flor, se eu tirar o L, fica flor. Sopro fica sopo. Refrão fica refão. Então, o encontro consonantal, eu tenho que entender que, se ele for retirado, ele muda o significado ou a pronúncia da palavra, enquanto que o dígrafo, não. Claro, se a gente soubesse toda a ideia dos dígrafos, né? Por exemplo, o NH, né? Como é que ele é escrito foneticamente, mas nós não sabemos. Então, o que a gente faz? A professora tem lá a folha, né? Ó, eu quero contar quantas letras eu tenho. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, eu tenho 5 letras. Eu tenho um dígrafo do H. Então, eu faço um risquinho, 5 menos 1, 4 fonemas. Ponto. Agora, se eu tenho flor,
Ó, eu tenho uma, duas, três, quatro letras. Eu não tenho dígrafo, então eu tenho quatro fonemas. E assim fica muito mais fácil da gente ver, né? Vamos agora, né, ver a ideia de quando a gente viu lá aquele táxi, né? O que que acontece com o táxi? É o que nós chamamos de dífano. O dífano também é dois, mas nesse caso nós vamos ter uma letra e dois sons, né? Acontece, por exemplo, em sexo, em tóxico, tem gente até que fala tóxico, né? Então tem que tomar cuidado. Por quê? Porque esse som KS, ele é muito interessante, né? A gente fala tóxico, né? Então o dífano, ele principalmente está lá na letra X, né? Ah, ocorrem algumas palavras como a gente fala lá no final, né? Latex, ah, silex, tórax, né? Então, cuidado com o dífano, né? Que são dois fonemas, mas eu tenho uma letra só e isso acontece lá na letra X. Antes da gente trabalhar essa ideia, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para os nossos dígrafos vocálicos. Porque os nossos dígrafos vocálicos, né? O que que eles são, né? Eles são vogais e eu quero que vocês entendam que essas vogais, elas são acompanhadas por elementos que são o M ou o N e que não formam sílabas consonantais. Então, ó, toda a família do am, im, on e eles vão formar o nosso dígrafo vocálico. Por quê? Porque acontece isso aqui, ó. O A com o nosso tio em cima. E a mesma coisa se ele tiver com N, an, in, on, Então, dígrafo vocálico, nós vamos ter como vogais, né? Então, se eu tenho a palavra anjo, ó, eu tenho uma, duas, três, eu tenho quatro letras. Mas se vocês olharem aqui, esse an, eu vou tirar o N, vou colocar um tio lá em cima e eu vou continuar tendo anjo. Então, eu tenho três fonemas. Então, muito cuidado com os dígrafos vocálicos, porque são conhecidos facilmente os dígrafos consonantais, mas os nossos dígrafos vocálicos, né? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, eles são facilmente encontrados, né? Agora, quando a gente fala de dígrafo consonantal, a gente já percebe que é mais difícil de ser encontrado, tá? Então, muito, muito cuidado nessa história dos dígrafos consonantais e dígrafos vocálicos. Diminui uma letra e já está tudo certo, tá? Então, terminamos aí, né? Letra e fonema. O que é que tem que tomar cuidado? Letra eu conto todas, fonema é o som. Cuidado com o dífano, que aí eu tenho uma letra e dois sons. Tome cuidado com o dígrafo consonantal e com o dígrafo vocálico, porque eu tenho que diminuir um som. Então é só ir lá, faz o risquinho, né? Aí eu tenho três dígrafos na palavra, então eu vou diminuir. São 11 letras? Ah, tira três. E aí você já sabe quantas letras e quantos fonemas você tem na palavra. Quando nós estudamos a fonética, a fonologia, nós vamos encontrar os chamados encontros vocálicos, que são muito importantes, né? Porque o encontro vocálico é o quê? É o encontro de vogal e semivogal, ou o encontro de vogal mais vogal, ou o encontro de uma semivogal mais uma vogal mais uma semivogal. Rodrica, vogal e semivogal? Vamos começar por aí. Vogal é aquilo que apresenta um som completo, certo? A semivogal, ela possui o som pela metade, igual a ideia de um semicírculo. Então, o som vai baixar.
tá? Nós temos 3 tipos de encontros vocálicos, né? Nós temos os hiatos, temos os ditongos e temos os tritongos, tá? Sempre tomando cuidado com a ideia de vogal e de semivogal, tá? A gente às vezes diz para vocês que o I e o U são sempre semivogais, o A, o E e o O são sempre vogais. Sim, mas lá o cuidado. Às vezes eu tenho o U e o I juntos, e aí eu posso ter um problemão, né? Quem vai ser a vogal e quem vai ser a semivogal. Então, vamos dizer que não é uma verdade muito completa e uma verdade assim muito legal, tá? Então, a priori a gente poderia dizer isso, mas temos que tomar cuidado porque o I e o U às vezes assumem postura de vogais também, tá? Quando nós entendemos que os ditongos, né, são encontros vocálicos formados por vogal e semivogal, nós vamos compreender que existem ditongos crescentes e decrescentes, tá? O que é um ditongo crescente e o que é um ditongo decrescente? E aí, às vezes, começa toda aquela confusão. Então vamos entender, né, que além de serem crescentes e decrescentes, orais e nasais, eu preciso entender o que é um ditongo crescente. E a professora faz uma brincadeira, né, que é bem infantil, que quando nós temos um ditongo crescente, é como se eu tivesse uma escadinha. A semivogal vai estar aqui embaixo e a vogal está lá em cima. Então, um som baixo com som alto está crescendo na escadinha. Então, isso é um ditongo crescente. Quando nós temos um ditongo decrescente, nós vamos ter lá a vogal e aqui embaixo a semivogal. E aí está descendo a escadinha do som, né? E aí nós vamos ter o ditongo decrescente. Então, se eu tenho uma semivogal com uma vogal, tá? Vamos pegar o exemplo de água. Ó, água. Se você perceber, a palavra tem 2 sílabas, né? Água. E esse água, o U tem som, então o GU não é um dígrafo. Então aqui nós temos o encontro vocálico, o encontro de vogais. Esse U, ele é mais fraco que o A, água. Ó, água. Então o U está embaixo e o A está em cima. Então isso é um ditongo crescente. Diferente de, por exemplo, quando eu digo a palavra rio. Ó, rio. Então, o que que acontece? O I, ele é uma vogal e o O é uma semivogal, como se fosse rio, né? Com U. Então, já vou ter um ditongo decrescente. E a professora usou o exemplo para vocês observarem o que eu falei ainda há pouco, né? Que eles classificam o A, o E e o O sempre como vogais, o I e o U como semivogais, e que isso às vezes dá problema. Então, eu prefiro ouvir rio, rio, o I forte e o U fraco, e saber que eu tenho um ditongo decrescente. Eu acho muito mais interessante assim. Então, quando a gente tem, né, ó, pai, céu, muito, mais. Eu consigo ver aqui nesses elementos, né, que eles estão, né, caindo o som, né, ó, mais, pai. Eles são monossílabos aqui, né, pai, céu, mais, né, e o muito, né, daí ele é um dissílabo, mas que nós temos o ditongo decrescente, por quê? Porque nós temos uma vogal mais uma semivogal. Quando nós temos a vogal, por último, né, que seria uma semivogal mais uma vogal, nós vamos ter o ditongo crescente. Observem aqui, ó, prêmio, miséria, água, quase. Por isso que muitas vezes as pessoas têm dificuldades em compreender, né, como vai separar. Eu separo miséria ou eu separo miséria, né, com tudo junto. Então, nós entendemos por que que isso acontece, né? Então, se eu fosse separar aqui prêmio, né? Se eu colocar aqui, ó, prêmio, miséria, água e quase, né?
Então, tá aí, né, a grande dificuldade, né, da separação silábica, se deixa ou não esses elementos juntos, né? Mas quando eu tenho ditongo, o ditongo sempre está junto. Eu vou dar, por exemplo, aqui uma história da palavra praia. E muitas vezes, para separar praia, há uma certa dificuldade. Então, olhem só, toda vogal ela vai puxar uma semivogal. Um fraco vai estar junto com forte. Então, sempre diz assim, ó, se o A é forte, se o I é fraco, isso vai acontecer aqui, ó. Então, praia, eu vou deixar a semivogal com a primeira vogal. É assim que eu vou separar. Rodrica, mas por que que isso acontece? É porque esse I é tão forte que acaba acontecendo a iode, né? Que é esse alongamento do I. A gente fala assim, ó, praia, caia, vaia, e a gente acaba tendo dois ditongos, né? Um de um lado e outro do outro, né? O ditongo decrescente e o ditongo crescente. Então, quando isso acontece, o que que eu faço? Eu deixo o i para o lado de cá, mas eu sei que do outro lado também tem um i, né? Porque nós estamos falando de som, né? Nós estamos lá na fonologia, estamos lá na fonética. Então, tomem bastante cuidado com isso aqui. Tá? Às vezes, a gente não sabe separar a palavra porque há uma certa dificuldade de conhecimento dos encontros vocálicos. Quando a gente fala de oral e nasal, né, a gente sabe que oral é quando o som sai livremente pela boca, né? E que é nasal quando nós temos muito ar entrando, né? E aí para sair é muito ar, porque está sempre entrando e saindo, e o ar acaba escapando pelas nossas fossas nasais. Nunca digam que o som sai pelo nariz, porque não existe nariz falante, tá? Então, ele é oral porque ele não tem nenhuma marca nasalização de tio, né? Então, nós falamos livremente pela boca. Se você quiser saber que é nasal, existe um truquezinho de colocar o dedo sem apertar nas fossas nasais. Se elas tremerem, é porque aquela sílaba é nasal e tem que ser só naquela sílaba. Tremeu as fossas nasais, eu estou com muito ar saindo, aquela sílaba é nasal. E quando tem o tio, né, daí você já sabe que realmente é nasal. Então, ó, nós temos herói, aqui nós temos, né, o nosso encontro vocálico chamado ditongo, né? Ele é um ditongo decrescente, mas ele é oral, né? Herói. Ele sai pela boca, a gente não sente nada nas nossas fossas nasais, né? Outro, um ditongo decrescente, oral também, sem marca de nasalização, né? Tranquilo, né? Tranquilo, né? Eu não falo tranquilo, então esse QU, ele não é um dígrafo. Então, cuidado com o olhar. A pior coisa que nós temos ao estudar fonética e fonologia é o nosso olhar. Isso é a pior coisa. Nós temos que, nesse conteúdo, aprender mais a ouvir, porque a visão até pode nos enganar, tá? Então, cuidado. Quando nós temos um ditongo nasal, e agora vem uma bronca de muitos alunos, né? É que quando o aluno olha aqui, né? Esse cantam, ele tem que tomar cuidado, né? Porque a professora vai escrever aqui para vocês, olhem só. Can, ali tem um dígrafo, certo? Tan, mas é cantam ou é cantam? Professora, a professora tem razão. Esse M tem som de U, porque eu falo cantam. Então, eu não estou vendo, porque eu estou vendo um AM, que para mim poderia ser até a porcaria lá de um dígrafo vocálico, mas esse M tem som de U. Então, quando nós temos esse tão aqui, nós temos um encontro vocálico. Esse encontro vocálico é decrescente, então eu tenho um ditongo decrescente e ele é nasal, porque eu falo cantão, tá? Olha só, cãibra, ditongo decrescente, agora é fácil, né? Tá com o tio, então eu já sei que é um ditongo decrescente nasal. Com o tio, se tudo tivesse tio, que fosse a ideia de nasal, já seria muito fácil, né? Agora o muito.
é um ditongo decrescente. Como é que eu vou saber que é nasal? Ó, pega mu, mu, mui, mui. Põe o dedinho aqui e vê se você não sente as fossas nasais tremendo. E aí você sabe que é um ditongo decrescente nasal. Rodrigo, essa história do M final ali, tendo som de vogal, acontece muito? Vou colocar aqui para vocês, ó. Também. Gente, a letra fica horrível, né? Mas vocês sabem que não tem como controlar isso aqui. A minha letra é até bonitinha, tá? Mas aqui não fica lá grandes coisas. Quando a gente tem a palavra também, vocês podem perceber que esse esse M tem som de I. Então, aqui eu tenho um encontro vocálico chamado ditongo. Ele é um ditongo decrescente e ele é nasal, ok? Professora, o que é um tritongo? Um tritongo é sempre a ideia de um triângulo sonoro, mas ele tem que ser semivogal embaixo, vogal em cima, semivogal embaixo, para formar um tritongo, tá? Então, sempre essa lógica. Semivogal, mais vogal, semivogal. O tritongo, ele também pode ser, né, oral ou nasal, tá? Ele também pode ser oral ou nasal. Então, o que que a gente tem que observar, né, quanto à ideia do tritongo? Que ao ver esses elementos, né, de tritongo, eu vou ver assim, ó, palavras como, é muito fácil a história do Paraguai, né? Ó, ali não deu. Paraguai. Ó, semivogal mais vogal mais semivogal. É fácil. Agora, olhem só quando a gente tem igual. Vou separar igual, semivogal mais vogal mais semivogal. Isso também é um tritongo. Eu tenho saguão, ó, vou separar. Saguão, semivogal mais vogal mais semivogal. Então não fiquem só para o Paraguai, porque a gente pediu o exemplo, o aluno já vem Paraguai, Uruguai, daí ele quer inovar Paraguai, Uruguai, Uruguai. Não dá. Tá? Nós temos outras palavras que, né? Ó, lembrando aqui que o L de igual tem som de U, né? Por isso que a gente tem um tritongo. Então, igualmente, por exemplo, eu já teria a ideia de um tritongo. Quando a gente tem Paraguai, esse tritongo é oral. Quando nós temos igual, ó, igual, já mexeu nas fossas nasais. Ó, saguão tem o tio, já sei que é nasal, né? Então vamos lá. Ditongo, semivogal mais vogal ou vogal mais semivogal, crescente ou decrescente, oral ou nasal. Tritongo, semivogal mais semivogal, certo? Na mesma sílaba, assim como o ditongo, mas eles também podem ser orais ou nasais. E o nosso último encontro, né, vocálico, se chama hiato. Hiato, lembrar que muita gente escreve um com H, né? Então a gente já sabe que quando a gente tem um hiato, a gente tem vogal mais vogal. E eles vão ficar sempre em sílabas diferentes. Então, ó, saída, poético, saúde, ciúme, afiado. A gente poderia ter, ó, vou crer, né? Então, separou uma vogal de outra vogal, nós temos o hiato. Então, são 3 encontros vocálicos, ditongos, tritongos e hiato. Nós temos letra e fonema, nós temos dígrafos vocálicos e dígrafos consonantais, nós temos o dífono e temos o encontro consonantal. Então, se eu estudar isso, eu sei contar letras, sei contar fonemas, sei identificar os encontros vocálicos, sei os dígrafos, né? Sei os encontros consonantais, tá perfeito. Isso vai ajudar muito a separação silábica. Vocês podem ter certeza. Rodriga, mas por que você fala tanto isso? Olha só. Ti, a. Ti, a. Eu tenho um encontro vocálico chamado IA.
fio. Eu tenho o que eu tenho aqui? Um ditongo decrescente oral. Aqui eu não separo. Então, aqui eu tenho 2 sílabas, aqui eu tenho uma sílaba só. Aqui eu tenho um hiato e aqui eu tenho um ditongo decrescente oral. Então, são coisas muito, muito diferentes. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de fonologia. Exercitem bastante. Qualquer dúvida, me procurem, né? Com certeza, nas redes sociais vocês vão me encontrar, me mandam um direct lá, a professora vai responder com certeza. Depois também nós vamos ter aulas de exercícios, né? E assim vocês conseguem tirar mais dúvidas. E estou muito feliz pela aula de hoje, né? Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Beijinho para vocês e até a próxima.